esperando nosso podcast social Charles Pantoja, mais uma edição, mais um episódio maravilhoso. E para você que gosta do nosso conteúdo, dá aí seu like, curte a gente, dá o joinha, segue a gente nas redes sociais do Grupo Gazeta de Comunicação e no meu Instagram, Charles Pantoja Pantoja. Hoje a gente tem uma convidada especial que a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é a mulherada, os homens. Inclusive eu tenho muitas dúvidas para tirar sobre calvície, careca, implantes. E eu estou aqui com a doutora Daniele Bezerra. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui, vou tirar essas dúvidas de vocês. Quem é Daniele Bezerra? Eu sou médica, sou de Belém do Pará, formada na Universidade Federal do Pará. Estou aqui em Macapá há 11 anos, vim para cá, né? Vim de São Paulo, morei em São Paulo, fiz muito curso em São Paulo, pós-graduação, né? Curso de especializações. E vim para cá tem 11 anos, onde eu vim trazer toda essa parte de estética e principalmente cabelo, que eu vi que era uma coisa que precisava muito, uma área que eu amo fazer, para cá. Que bom, então quer dizer que você é paraense? Sou paraense. De que é da Sou capital? De Belém. Que legal. Daniele, me fala uma coisa, o mercado hoje no Amapá, como é que está a aceitação em relação a esses procedimentos estéticos capilar? Sim, então, muita gente ainda não sabe que nós temos tudo aqui, né? Então, a gente percebe que ainda existe essa falta de conhecimento, mas está super em alta, estão procurando cada vez mais, né? Procuram muito. E o que eu ouço muito falar é assim, não sabia que tinha aqui, eu ia para fora. Muita gente ainda vai para fora, né? Achando que fora tem mais condições, mas eu posso garantir que aqui a gente não deixa nada a desejar para as estruturas que tem fora de Macapá. E nós temos ainda o acompanhamento, né? Que é a segurança de você estar com uma pessoa do seu lado e não precisando pegar um avião para ir buscar esse tratamento. Que é um erro, né? Dos pacientes procurarem esse tipo de tratamento fora e não ter realmente esse acompanhamento. Porque geralmente as pessoas viajam, né? Fazem o procedimento e é liberado, a maioria não tem esse tempo todinho até de ficar em um hotel, estadia e vem embora e se torna um risco muito grande, né, para uma boa recuperação. Sim, para um bom resultado. Eu tenho muito paciente de pós que eu atendo, que faz procedimento e vem. Às vezes vem até indicado de colegas de São Paulo e Belém. Outros não, já me procuram porque acontece alguma coisa de errado e aí ouvem falar de mim e vêm procurar para que eu resolva. E tenho o maior prazer em resolver, graças a Deus. Existem muitos erros nessa área de fazer o transplante ou implante, né? E dar algum BO, dizer assim, cheguei, um lado não deu certo, outro lado criou cabelo ou não, já aconteceu isso? Sim, bastante. Tem bastante complicações, efeitos adversos, porque todo procedimento tem suas complicações e coisas que podem acontecer, né? Como infecções, necrose, tudo isso pode acontecer em qualquer ato cirúrgico. Só que quando você tem o seu médico do seu lado, você tem como agir rapidamente e tratar. Agora, erros também existem, né? E a gente tenta também ajudar a consertar, né? Em toda área tem erro, mas o procedimento em si tem seus efeitos adversos e efeitos colaterais que a gente, né? E como é que eu falo assim? Não se chama de erro, é inerente à técnica, pode acontecer, né? Problemas inerentes à técnica, como infecções. Como eu sempre falo para o meu paciente, não é que a gente diga que vai acontecer, mas pode acontecer. E o meu paciente aqui, ele tem todo esse suporte dia a dia. Meu paciente tem o meu celular particular. Então, ele pode me ligar 24 horas por dia que eu vou atender, que eu vou responder, que eu vou cuidar. Então, para mim é uma questão de honra estar do lado do meu paciente todo esse processo, porque não é fácil. Né? A gente fala assim, não, procedimento cirúrgico como outro qualquer, só não precisa ficar internado, né? Não é grave, mas não é fácil, então você tem que ter todo um cuidado no pós para que tenha resultado. Quando a pessoa ela tem que se preocupar em relação à queda de cabelo, a essa falta de hormônio? Hormônios que dá queda? Depende? Depende. Vamos dizer, tem vários tipos de queda de cabelo. O importante é assim, tá com queda, percebeu que passou tipo uns 30 dias não melhora, procura logo um profissional. Em relação à calvície, que é, né, a famosa careca,
Se você quer ter cabelo durante muita parte da sua vida, você tem um pai calvo, tem um avô calvo, procura logo assim que você entrar na fase adulta, 20 e poucos anos. Porque existe como a gente tratar. Eu sempre falo no meu Instagram, tempo é cabelo, cabelo é tempo. Se você demora muito, você está perdendo o folículo. E o folículo, ele não é reproduzível. Você não consegue fazer novos folículos. Você consegue aumentar o número de fios de cabelo. De folículo, você não consegue. A gente nasce com 40 mil folículos na cabeça toda. De 40 mil, você pode ter 80 mil fios, 100 mil fios, depende muito da quantidade de fio que sai. Só que os 40 mil folículos podem morrer com o tempo, principalmente com a calvície, né, que vai atrofiando, ou com alguma doença, como existem várias na nossa medicina, doenças cicatriciais que levam à morte do folículo por uma inflamação. Então, quando você está tendo uma queda, você não sabe qual é a causa. Pode ser uma doença cicatricial, pode ser uma alopecia androgenética, pode ser uma simples queda por eflúvio, por questões até emocionais, mas você não sabe. Então, você pode estar perdendo tempo de salvar um folículo quando você fica muito tempo. Aí você vai na farmácia, pede uma daquelas pílulas do farmacêutico. Aí você vai com a vizinha te ensina um negócio. E isso vai só perdendo tempo. Então, eu digo, gente, procurem logo, não esperem. Quando o paciente chega assim muito tarde, eu fico até triste às vezes, porque aí a gente poderia ter feito coisa melhor e não consegue. Quais os principais motivos da perda de cabelo, da queda de cabelo? Então, o principal, o mais comum são os eflúvios, né? Chamamos de eflúvio telogênico. É uma fase do cabelo que é fisiológica, que é o eflúvio, mas com uma certa agudização. Aí tem vários fatores, o principal é o estresse, as emoções, né? Não digo só estresse, às vezes tristeza, trauma, alguma coisa. As outras que estão em alta hoje em dia é o emagrecimento, principalmente causado pelas canetinhas, né? Como a gente quer emagrecer, todo mundo quer ficar magro e muito rapidamente. O primeiro órgão que vai sentir é o folículo, porque na hora que você vai comer alguma coisa, o teu organismo vai usar aquela comida para ter energia, para o teu músculo, para o teu coração, para o teu rim. O último que vai receber nutriente é o teu folículo. A gente sempre fala. Então, o paciente que está nessa dieta, que quer emagrecer, ideal é que ele usasse um nutricionista, um médico para acompanhar. Não tem, sempre falo para eles, então se alimente, coma, pelo amor de Deus, faça uma suplementação de vitaminas, porque senão perde muito cabelo. Hoje em dia, eu vou te dizer que hoje em dia é a principal causa no consultório. É a perda de cabelo pelo uso das canetas e pelo emagrecimento acentuado, né? Muito rápido. E em terceiro lugar, são as alopécias androgenéticas, que é a calvície, né? Então, a gente tem muita prevalência disso. Eu lembro que eu tenho uma amiga, a doutora Leila Ramos, inclusive ela mora hoje fora do Brasil, né? E nós estávamos conversando e eu falei. Ela disse, a gente tem bora procurar saber, tem que fazer uma imersão familiar para te saber do teu avô e tal. Aí eu disse, meu Deus, até fazer isso, o tempo já passou. Porque tem que fazer um estudo, né? Que é para saber da onde é que vem, é isso? Não, na verdade, a alopecia androgenética não precisa fazer um estudo. Só tem que ver se é só uma alopecia androgenética, porque tem pessoas hoje em dia que têm alopecia androgenética e tem outras doenças. A gente tem vários, como o líquen plano pilar, a gente tem a fibrosante, que simula uma alopecia androgenética, que causa a morte do folículo. Então, você tem que ver se é só alopecia androgenética, porque hoje em dia o que a gente tem visto é que chegam pacientes jovens com uma perda de cabelo na região da calvície e que não é só calvície, tem outra doença. E aí tá perdendo folículo e nem sabe, tá achando que vai ficar igual o pai e não vai ficar igual o pai, vai ficar pior do que o pai. Meu Deus do céu. Então é isso que é a importância. Agora, quando você não sabe de onde vem a calvície, né, vamos dizer, aí só fazer um teste de DNA para saber, né, por que tu tens a calvície e ninguém na tua família tem, exemplo. Mas antes disso tem que ver se não é uma outra doença. Existe uma idade específica para começar essa perda de cabelo ou não? Os homens iniciam o processo de alopecia androgenética a partir da puberdade. A partir do momento que tem liberação de testosterona, aumento da testosterona, começa a ter o afinamento do fio, né? Porque quem faz afinar o fio é a testosterona. Na verdade, quem faz é o DHT, a dihidrotestosterona. Então, a gente tem uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona e vai afinando. Então, o homem entrou na puberdade, ele já pode começar a sentir os sinais. Isso vai depender muito de caso para caso. Mas a média que a gente percebe, que mais procura a gente, é a partir dos 30 anos, que é quando começa a aparecer o couro cabeludo.
ele começa a tirar aquela foto, viu aquela área sem cabelo, então algum amigo começa a encarnar nele, olha, tá aparecendo, né, o fundo da piscina, que eles chamam. E aí é quando eles mais procuram. Mas o ideal era começar antes. Não deixar acontecer isso, né? Você começa o tratamento. Vamos dizer, você já sabe que teu pai é calvo, teu avô é calvo, teu tio é calvo. Vai antes. Quando você estiver lá pelos seus 25, já procura logo. Já começa um tratamento, um estímulo para esse cabelo não ficar, né? Não afinar, nem aparecer o fundo do cabelo. E as mulheres? Existe uma idade ou não? Ou a queda do cabelo das mulheres vem por algum problema emocional, como você falou? Qual da onde é que vem essa queda que muitas mulheres têm, né? Eu conheço muitas amigas que têm o cabelo muito pouco e já passar creme, vai em farmácia, como você falou. E a partir de que idade? Como é que vem essa questão dessa perda de cabelo? Na mulher, antigamente a gente dizia que a mulher só ia ter a alopecia androgenética, né, a calvície, na terceira idade. Hoje em dia, com tantos tratamentos de reposição hormonal, com a vontade que a mulherada tem de viver mais e melhor, com a colocação de chips, que eu não sou contra nada disso, tá, gente? Eu sou a favor de tudo, eu só acho que tem que ter equilíbrio. Com toda essa terapia, as mulheres estão desenvolvendo queda de cabelo antes. Bem antes. Então, as próprias alopécias androgenéticas, as calvícies, que na mulher só aparecem a partir dos 50 anos. Porque é o seguinte, como quem desenvolve a calvície é a testosterona, a mulher tem uma testosterona baixinha. Normalmente, a nossa testo é baixinha. Como a gente quer hoje de alta performance, toda mulher quer ter músculo, quer se sentir linda e maravilhosa, tá colocando testo para dentro e isso está acelerando o processo de calvície. Temos esse problema. Mas nós temos também o problema do emagrecimento, que está fazendo cair cabelo, que são coisas diferentes. Não é a alopecia androgenética, é a queda do cabelo, né? E temos o estresse. E uma outra coisa que aconteceu no mundo como um todo foi que depois do Covid, muita gente teve queda de cabelo. O Covid foi, assim, um divisor de águas em relação à terapia capilar, a cuidados com cabelos, porque a gente viu as pessoas perdendo muito cabelo pela ação inflamatória que o Covid causa. E depois vieram as vacinas, que também eram muito inflamatórias, né? Eram vacinas novas de RNA mensageiro, que a gente não sabia o que estava acontecendo, mas muita gente perdeu o cabelo depois das vacinas. Então, tem tudo isso que veio piorar as mulheres. Então, não tem uma idade. Tem mulher novinha, eu tenho paciente de 20 e poucos anos com alopécia difusa, androgenética também, de padrão difuso, né? Da cabeça toda com pouco cabelo. Olha só. E quais são os exames que são necessários para descobrir qual é o problema da queda de cabelo? A gente pede exames todos de sangue, toda a parte hormonal, perfil de lipídico, perfil de vitaminas. Fazemos a tricoscopia digital, que é muito importante, que é o exame com o microscópio digital. E um exame muito importante, que eu tenho feito muito mais hoje em dia, é a biópsia. A biópsia é o que dá realmente o diagnóstico de certeza. Eu sempre falo, gente, eu até dou um diagnóstico, mas eu só confirmo mesmo com a biópsia. A gente tira um pedacinho do couro cabeludo, bem pequenininho, né, sobre anestesia. Não é raspagem, não adianta fazer raspagem, porque não vai mostrar no máximo fungo. E a gente tira um pedacinho, coloca no formol e manda para o histopatológico para análise no laboratório, que aí vai te dizer exatamente o que está sendo visto de maneira microscópica. Que legal. Esse é o melhor exame que tem. E hoje no mercado, quais são os tratamentos mais evoluídos, que estão top de linha, que você indica, além do transplante, né? Que é o que você faz, que é a sua especialidade, né? Sim. Pois é, como a gente estava até falando um pouquinho aqui antes, né? Nem sempre o paciente precisa fazer transplante, tá? Então, existe vários tratamentos que a gente pode estar fazendo antes de chegar no transplante. E o que a gente tem mais moderno hoje em dia são as terapias regenerativas, onde a gente utiliza exossomos, laser quente, laser frio e até mesmo a gordura do paciente, ou os folículos. Tem um tratamento chamado de Regenera, ou tratamento com células-tronco, que a gente tira folículos do paciente, coloca numa maquininha, vira um suco de folículo e é injetado no couro cabeludo. Então, é o que tem de mais moderno hoje em dia, porque é o seu próprio corpo te tratando, né? Não tem nada de fora. Os exossomos veio também é uma coisa moderna, tem mais ou menos 3 anos que lançou, que são nanopartículas, nanovesículas, que levam informação para dentro do folículo para ele regenerar, para ele se recuperar. PDRN também está sendo muito usado,
Então, são todas terapias muito modernas, que têm sido excelentes no resultado. A gente consegue até perceber mudança na textura do cabelo e na cor do cabelo. Tanto exossomos como PDRN, a gente está conseguindo até ver que o cabelo está ficando preto de novo. Isso não é uma promessa, isso não é... Não posso te afirmar que todo mundo vai ser assim, mas a gente percebe muito isso. E os peptídeos? Que está muito em alta, né? O povo está falando muito. Os peptídeos é uma promessa muito grande, mas no Brasil ainda não é permitido usar de maneira injetável, nem como drug delivery, que é o que a gente faz com o PDRN. No Brasil só é liberado para uso como creme ou loção, entendeu? Então a gente ainda não tem estudos demonstrando. Eu tenho uma médica que eu sigo, né, que inclusive é minha mentora também, em São Paulo. Ela tá com um estudo usando ele injetável, mas ainda sob estudo, não foi liberado para uso. É uma promessa muito grande, mas por enquanto a gente não tem como usar no Brasil de maneira segura. Estão trazendo muito peptídeo de fora, mas a gente não tem como garantir e é proibido no Brasil ainda usar de maneira injetável. Pelo jeito, eu acho que esses peptídeos será a febre do momento futuramente, né? Sim. Tanto para beleza, em todo, beleza, não só beleza estética corporal, mas também a capilar também, né? Sim, e tratamento de doenças, né? Eles estão tratando muitas doenças realmente. Então, veio para ficar... São substâncias muito antigas, né? São pedaços da nossa proteína, que já só fazendo estudos para mostrar o quanto elas fazem a diferença. E o plasma rico em plaquetas. Sim, é uma das terapias regenerativas que a gente faz. A gente utiliza o sangue do paciente, né? Tira o sangue do paciente, aí tira o plasma do sangue. Esse plasma ele é rico em fatores de crescimento que fazem o folículo se regenerar. Aquele folículo que está inativado, que está fraco, ele se recupera e regenera. Isso daí é um assunto muito interessante. Eu estava perguntando, né, antes do início do nosso podcast, justamente sobre essa questão, né, do plasma, que eu acho assim super interessante. A gente retira o sangue e faz todo um preparo para ser injetado de volta, é isso? De volta assim, não. A gente coloca no couro cabeludo. No couro cabeludo. Né? A gente pode usar também como no rosto, né, para tratamento de rugas. Vai depender de onde você quer usar. A gente vai usar o plasma do paciente, não é o sangue, né? Tira do sangue o plasma do paciente. E aí injeta onde a gente quer melhorar. E o tratamento do LED com agulhamento? Não, aí são coisas diferentes. A gente tem a low LED terapia, que é feita com luzes, né? Tanto de infravermelho até ultravioleta. E ele vai fazer o quê? Ele vai desinflamar. Ele atua como anti-inflamatório daquela célula. É muito bom o resultado. Esse LED ele é usado muito em fisioterapia, em odontologia, em várias áreas da medicina, da saúde, ele é usado. E a gente usa, no caso, capilar. O microagulhamento é feito separadamente, na verdade na mesma sessão, mas separadamente, e é onde a gente vai fazer o famoso drug delivery. Você microagulha com um aparelhinho e depois joga a medicação que vai penetrar e vai causar o efeito que a gente quer. Aí a gente tem várias medicações que podem ser usadas, como vitaminas, silício orgânico, que é maravilhoso para o cabelo, minoxidil, dutasterida e uma gama de medicações que vai depender de cada caso. Cada caso é um caso, né? E quais vitaminas e suplementação você indica assim, para quem está começando a perder o cabelo, de repente existe alguma vitamina, algum suplemento que possa ajudar logo no início ou não? Sim, o principal, complexo B. E aí eu não digo biotina só, tá? Biotina nem é a principal. Complexo B, B12, B6, as outras do complexo B são importantíssimas. Ferro é o principal, porque todo mundo perde ferro, porque agora com essa mania de não comer, ninguém quer comer carne. E aí o ferro é o que eu mais baixo, é o que eu mais vejo baixo nas pacientes é o ferro. E a D, como ninguém quer pegar sol também, todo mundo tem medo de manchar a pele, a D tá baixa. Então esses três são os principais. E Daniela, me fala uma coisa, a partir de que momento o implante, o implante capilar, ele é necessário? A partir do momento que a pessoa realmente quer ou está sentindo com a autoestima baixa? Exatamente. O transplante capilar, ele é para resolver um processo estético, entendeu? Ele não vai curar a tua calvície. A cura da calvície não existe e o tratamento é através de medicamentos orais, tópicos e o tratamento regenerativo no consultório. Mas quando você tem aquelas entradas importantes que já não estão mais voltando porque já perdeu muito tempo e já atrofiou o folículo, o transplante é super indicado e vai resolver o problema.
entendeu? Então você não pode procurar o transplante para tratar. Tem gente que fala assim, eu quero fazer o transplante e nunca mais quero voltar aqui. Não existe essa possibilidade. Eu digo, vocês têm que gostar de mim, precisam casar comigo, porque o tratamento é para sempre. É contínuo. É contínuo. Não tem uma cura definitiva. E se você faz o transplante pensando que vai resolver, não vai resolver. Agora, esteticamente, resolve. Então, o paciente sai daquele aspecto mais envelhecido, a gente vê como o paciente muda e traz muita autoestima. Isso tudo melhora, não tem jeito. Então, é importante para o tratamento estético, sim. É a principal indicação. Hoje, aqui no Amapá e Macapá, as mulheres, elas estão muito preocupadas com essa questão dessa queda de cabelo. Elas estão fazendo esse tipo de implante, transplante, sim. perdão. A mulher faz menos, né? Ela faz menos, porque primeiro elas acham que a gente raspa o cabelo, aí não querem fazer porque raspa. Não, mulher não raspa o cabelo, a gente faz diferente, né? O transplante da mulher é diferente do homem, tá? Mas também cai naquela coisa, como elas estão tomando hormônio demais, elas estão ficando com uma característica mais masculina das entradas. E aí tem muita mulher procurando sim, mas ainda tem poucas fazendo. Mas muitas procuram porque querem resolver esse processo. Gente, ela, assim no português, correto, ela tá falando das bombas. É isso, doutora? Não só bomba, é como eu te falei, tem o chip. Toda mulher hoje em dia quer ter mais músculo. Eu não sou contra, não. Eu só acho que tem que ter equilíbrio e tem que ter orientação médica. Sim, porque muitas tomam assim, alguém falou, minha amiga tá tomando, eu vou tomar. E aí, às vezes não é necessário, às vezes tá tomando demais. E aí vem as consequências, né? Quais são as pessoas que não podem fazer o transplante? Olha, a contraindicação ela é mais técnica, é mais em relação assim à quantidade da área doadora, se você tem área doadora suficiente. Não pode fazer quem tem alguma doença inflamatória no momento. Então, se você tem um quadro de fibrosante frontal, de psoríase, você perguntou, sim. Então se você está com uma psoríase ativa, qualquer doença inflamatória ativa contraindica naquele momento. Só que aí a gente pode tratar, melhorar o processo, avaliar e refazer. Mas a contraindicação total é se você não tem área doadora. Se você não tem área doadora, não tem o que fazer, né? Então tem que ter esse cuidado. Agora, me fala uma coisa, é viável tirar os pelos de outra região do corpo? Sim, chama-se body hair. A gente tira da... transplante, esqueci, termo americano, esqueci. Mas é do corpo. Pode tirar da região da barba, do peito, das costas, dá de tirar. Que legal, isso daí é interessante, olha, para quem tem essa dúvida, né, que de repente tem pouco cabelo, e tá aí uma dica muito boa, né? E a gente utiliza, às vezes precisa mesmo, principalmente barba, essa região aqui da barba que o homem geralmente raspa, né, não usa, a gente consegue tirar e fica muito bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta, quem tem um cabelo, por exemplo, o meu cabelo, ele é muito fino. Existe, por exemplo, se eu tirar da barba que ela é mais, ou o pelo é mais grosso, ele se adapta legal? Aos poucos vai se adaptando, mas no início fica bem estranho. Por isso que a gente só usa o cabelo da barba nessas regiões mais posteriores. Nessa frente aqui nunca se usa barba, porque senão vai ficar muito estranho e você vai odiar. Meu Deus, olha só. Então, a gente tem que ter esse discernimento de onde vai colocar o cabelo da barba, porque ele é diferente. Com o tempo, ele vai se assemelhando ao teu couro cabeludo, mas tempo é 1 ano, 1 ano e meio. Ele começa a mimetizar o teu couro cabeludo, né? Ele vai se igualando àquele folículo ali daquela região. Mas demora e não pode ser usado nessa região frontal de jeito nenhum. E o implante, ele dói? E como é a recuperação? Não dói nada. Paciente nenhum. Engraçado que homem, a primeira coisa que eu me pergunto é se vai doer, né? Porque homem é frouxo. Demais. Demais. O principal, assim, que você vai sentir a picadinha inicial para pegar a veia, depois a gente faz um bloqueio de todos os ramos taquicranianos e você não sente nada. O pós não sente nada, nenhum paciente reclamou, volta no outro dia, não senti nada. Então é bem tranquilo. E quanto tempo leva para aparecer esse resultado que todo mundo espera quando faz um transplante? Gente, tempo. Cabelo é tempo é cabelo. Em 5 meses, 4 a 5 meses, você já começa a ver os resultados, mas o resultado final é com 1 ano. Com 6 meses você vê metade do resultado, tá muito bom, todos adoram, mas o resultado final é com 1 ano. Dani, tem muita gente fazendo, né? E eu vi um resultado de um amigo meu, acho que foi na clínica. Quem é o nome? Ele é cabeleireiro. O André? O André. Fez com a gente. Pois é, eu achei fantástico. Ficou fantástico.
Assim, o tratamento dele durou quanto tempo para aquele resultado que foi fantástico? Olha, com 6 meses ele já estava maravilhoso. Aí com 1 ano foi quando eu entreguei ele e falei, agora você tá livre, só tem que voltar a cada 3 meses. Então assim, ficou muito bom. Mas o primeiro vez que você viu ele, provavelmente ele tava com os 6 meses. Como o cabelo dele é grosso, responde muito bem também, fica muito bom. O tratamento dele, parabéns. Parabéns, porque ficou fantástico. Eu fiquei impressionado. No primeiro momento, eu imaginei que fosse aquelas laces que estão usando agora, né? Ele usava antes. Era. Por isso que ninguém sabia que ele era calvo. Aí quando viram ele calvo, que aí ele mostrou, o pessoal ficou até achando estranho, mas ele usava. E agora tá muito bom, é o cabelo dele mesmo. Ficou muito bom, parabéns. Inclusive, acho que eu vou usar essa lace pra gente. Eu vou fazer o tratamento. Vamos lá tratar, deixa eu examinar você. Não põe lace ainda. Que agora tá uma febre. Tem uma galera em Macapá que tá aparecendo do nada, todo mundo cabeludo. Só que é ruim, Dani, porque, por exemplo, há muitos anos atrás, quando o de César saiu do Big Brother, eu assisti o programa da Eliana. E eles levaram ele numa clínica em São Paulo e fizeram a prótese. E eu fiquei animado, eu anotei ali onde é que é, e quando eu estive em São Paulo eu procurei a mesma clínica. E fizeram o procedimento lá, rasparam. Rejuvenesci assim... Sim, 10 anos. 10 anos. Fiquei garotinho. Mas também, minha amiga, ela disse assim, olha, a manutenção é de 15 dias, em Paraná, asepsia, perfeito. E como o nosso clima, tal, São Paulo, disse, amiga, eu moro no norte. Moras aonde? Macapá. É um sol para cada cidadão. Aí ela disse, sério, disse, não vai dar. Não vai dar. Porque tu já pensou lá, de 15 dias pra fazer essa asepsia? É tranquilo, né? Essa asepsia. Só que pra gente que é muito quente, Deus livre, eu que sou calorento, essas coisas não servem pra mim. Não, e assim, nosso clima não dá. Você teria que fazer a cada 7 dias em média. E toda vez que você fizesse a manutenção, você ia raspar, você arranca seu cabelo. Então você fica... Porque é uma cola, né? Sim, é uma cola. Então você tira, na hora que você tira, vai arrancar cabelo. Aí eles raspam tudo de novo e colocam outro. Isso faz muito mal pro teu couro cabeludo. Muito mal mesmo. Olha, tá aí, pra quem tá... Porque Macapá tem uma febre. Tem sei. Um amigo meu que um dia desse apareceu, aí todo mundo ficou assim, hã? O quê? Com cabelo maravilhoso, mas eu acho não, porque... E é complicado, gente, eu digo assim, olha, pergunta pro André, o André dizia, não posso tomar um banho de piscina, porque se tu cai na piscina, o risco é sair, tudo bem que às vezes não sai, mas depois de uns 10 dias começa a descolar a cola, por que tu vai tomar um tibu na piscina? Tem um meme do rapaz com uma moça que ela tá com o namorado, estão numa festa, o rapaz ele vai tirar a camisa e sai. E assim. sai. É muito engraçado. Pois é, então o nosso clima é complicado ter lace. Eu até admiro quem tem que ter muita disciplina. Viver no ar-condicionado e tudo, porque senão é complicado. O maior estraga muito o couro cabeludo. Danifica muito. E também não só homens, tem muitas mulheres que usam, né, as laces agora, né? Tá muito mas acho alta, que a lace né? da mulher não raspa, né? Ela usa uma tela, põe uma tela por cima do cabelo. É menos mal. Né? O homem tem que raspar para grudar. É outra história, né? O implante, ele dura para sempre? Se você cuidar, dura. O cabelo que você transplanta, os fios que você transplanta, eles não afinam e nem caem mais. Mas os seus fios afinam. Então, eu dar um exemplo, é o seguinte. A gente vai colocar aqui nessa região frontal uns 6 mil folículos, em média, 3 no máximo 6 mil folículos. Mas os outros teus folículos estão afinando. Se você não cuida, daqui a mais 5 anos, tu vai estar só com os 6 mil que eu coloquei aqui pra ti. Os outros, aí vai ficar feio, né? Você não vai ficar cheio de cabelo. Por isso que eu digo, tem que tratar, para que você mantenha os seus fios daqui, os nativos daqui, grossos e saudáveis. E outra coisa, o transplante, ele é finito. Você não consegue ficar fazendo transplante a cada 5, 6 anos. Chega uma hora que não tem mais o que transplantar. Nós, como eu falei, nós nascemos com folículos de 40 mil. Você tira 5 daqui e coloca aqui. Faltou 5 aqui. Vamos dizer que daqui a 10 anos você quer fazer outro. Tira mais 5 daqui e coloca aqui. Chega uma hora que não tem mais o que tirar daqui. Então, tudo isso tem que se pensar na hora de indicar um transplante e se pensar na hora de falar com o paciente, de explicar para ele tudo isso. Para que ele saiba que é um procedimento maravilhoso, mas que tem a sua indicação muito precisa e o tratamento é necessário. No passado, eu acho que as técnicas, eu creio que mudou muito, né? Porque antigamente as pessoas tinham medo, principalmente homens, de fazer esse investimento,
Eu vou investir tantos mil e eu vou perder, porque existe, hoje, até hoje existe, porque eu só ouvi as pessoas falar, né, que faziam investimento, mas não dava certo, caíam-se os pelos. Pois é, tudo depende do seu processo no tratamento pós, né? Então as pessoas iam lá, faziam, chegavam aqui, não tratavam, não faziam o pós, não conseguiam voltar no médico lá fora, pode perder, pode perder. Eu sempre falo que o cabelo é igual uma plantação. Você vai plantar novos folículos aqui, você vai plantar mudas de cabelo. Às vezes na tua plantação, tu planta, não dá, não é? Não vinga, a Sim. mesma coisa é nosso folículo. Por isso que é muito importante o tratamento no pós. Por exemplo, eu fico regando. Meu paciente, na hora da cirurgia, eu rego os folículos com exossomos. Eu só volto carregar no colo meus folículos, porque eles têm que ser super enriquecidos, hidratados, cuidados, para que na hora que implante, eles vinguem, né? Eles peguem. Sim. O resultado, eu não sei se, por exemplo, eu faço hoje. Esse pós, como é que é? Eu já saio com aquelas enfaixado? Como é que funciona? Você sai meio enfaixado, não sai bonito não, sai inchado, dá um edema, porque a gente precisa infiltrar o couro cabeludo com soro, né, para poder ajudar no processo de retirada e colocação. Então você fica inflamado, inchado. Eu sempre falo que são 2, 3 dias que realmente tem que ficar em casa. Depois do 3º dia já não incha mais, já te tira-se a bandana, já tira-se o curativo, e você fica só com os pontinhos pretos dos cascões que começam a se formar. Aí já é vida que segue, já tá bem tranquilo, já dá pra trabalhar e viver normalmente. Esses cabelinhos que foram implantados vão crescer, parece uma cebolinha, bem bonitinho, fica lindo, cheio de cabelo. Aí eles caem tudinho. Aí dá um desespero, dá uma tristeza, eles caem cerca de 30 dias e depois de 2 meses começa a nascer tudo de novo. Olha só, impressionante, tá aí, são as dúvidas, né, que a gente tem. Eu era muito curioso para querer saber. Hoje em dia, a química, geralmente mulher tá sempre pintando cabelo, a química, ela pode prejudicar o couro cabeludo? Sim, bastante. Principalmente a Conformol, é a que mais prejudica. Então, os alisamentos, né? Eles fazem inflamação, podem cair o cabelo, inclusive podem causar cicatriz e não nascer mais cabelo. Então é perigoso mesmo. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela ficou bem mal e ela foi fazer um tratamento porque o couro cabeludo foi queimado devido a esses produtos. Sim. Aí eu disse, mas como que não parece? Mas é interno nessa queimadura, impressionante. Na hora pode até ter parecido e ela não percebeu. Aí depois fica só a consequência, né? Que é a inflamação, a perda de cabelo. Tem muita queda de cabelo por uso desses produtos, né? De alisamento. Tava até um tempo desse proibido, né? Acho que agora deve ter voltado, mas um tempo desse estava proibido o Formol. Daniele, me fala uma coisa. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta interessante. Uma dúvida que todo mundo tem. É mito ou é verdade que o boné, ele causa a calvície? Não, é mito. Não causa. Mito. Não causa. O que acontece é que ele pode abafar muito o nosso cabelo e piorar a seborreia. Então, quem tem muita oleosidade tem que ter cuidado, porque piora essa seborreia. E é importante o seguinte, a seborreia, essa oleosidade excessiva, ela pode afinar o fio e cair o fio, tá? Mas é só questão de lavar bastante, usar produtos adequados, que não vai ter problema. Ela não vai te causar, ela pode piorar. Essa é a resposta certa. Lavar, pra mulherada aí, lavar os cabelos todos os dias prejudica? Não, todo mundo pode lavar o cabelo todo dia. A diferença da mulher é que a nossa fibra do cabelo, por ter química, como descolorir, né? A gente quer ficar louro e tal, ela é muito ressecada. Então, quando você lava todo dia, você resseca e quebra o seu cabelo. Mas o couro cabeludo, ele precisa ser lavado, de preferência, no mínimo 3 vezes por semana. Tá? Mas não faz mal lavar todo dia, é só questão da tua fibra. Aí você tem que ter cuidado, né? De usar um shampoo adequado, um condicionador, uma máscara hidratante. E cortar o cabelo, faz o cabelo crescer? Não, isso é uma coisa muito importante. O nosso cabelo, ele só cresce 1 centímetro por mês no máximo, de 0,7 a 1 centímetro por mês. Nada que você faça, nem uma blogueira, nem uma gominha vai fazer isso acelerar. Isso é papo. A nossa fabricazinha do folículo, ela não tem essa capacidade de velocidade.
E então, quando você corta, você não está acelerando nada. Você está só tirando aquelas pontas feias e dando uma sensação de que o seu cabelo tem mais volume. E o tamanho do nosso cabelo é determinado pela nossa genética. Então, quem faz o nosso cabelo, o tamanho dele, é a nossa fase anágena. Então, tem pessoas que têm uma fase anágena de 3 anos, de 2 anos, que é a fase de crescimento do cabelo, e teu cabelo vai ter aquele tamanho. Se tu tem uma fase anágena de 5 a 7 anos, tu vai ter um outro tamanho de cabelo. Então, não adianta a pessoa que sempre teve um cabelo curto dizer pra mim, eu quero ter cabelo longo. Não, gente, é genético, isso não muda. E não acreditem em quem dizer pra vocês que consegue mudar isso, porque não muda. Existe algum produto que engrossa o cabelo ou cada um tem o seu cabelo mesmo e aquilo ali? Assim, se você nasceu com cabelo fino, você vai ter cabelo fino para sempre. Agora, vamos dizer que você nasceu com cabelo médio e que com o tempo ele foi afinando. Aí sim tem tratamento para isso, você consegue engrossar de novo o seu fio. E não é nada cosmético. Não adianta comprar shampoo para engrossar cabelo, isso é muito importante. Shampoo para cair o cabelo, para não cair o cabelo, isso não existe. Então são produtos mais, vamos dizer assim, ou injetáveis, ou orais, ou até como drug delivery, porque você tem que fazer eles chegarem lá no folículo. Não adianta você passar um produto aqui que não vai resolver, porque o problema está lá dentro da cabeça, né? Dentro da pele. Engraçado, né? Que hoje o mercado, o povo, para ganhar dinheiro, né? Esses fabricantes, eles inventam tudo, né? Tem muito shampoo e o pessoal adora comprar shampoo de queda. Gente, por que não funciona o shampoo de queda? Eu explico para todo mundo. Porque eu duvido alguém que passa um shampoo e fica 5 a 10 minutos no cabelo. Quem que fica? Nem no lavatório do salão tu fica 10 minutos com shampoo no cabelo. E para que ele tenha algum efeito, você tem que fazer uma escovação importante, meio que até machucar um pouco o teu couro cabeludo e deixar o produto ficar 10 minutos. Antes disso ele não vai agir, não vai ter ação nenhuma. Então o que vai adiantar? Vai estar gastando dinheiro fora. Agora, hoje em dia tem uns shampoos anti-queda bons, novos, que são ricos em hidratantes. Eles hidratam a tua fibra. Aí eu até acho que vale a pena, porque quando a pessoa está com queda, ela acaba tendo um cabelo um pouco mais, a gente fala poroso, um pouco mais irritado. Então acaba que você hidratando dá um aspecto de melhora pro seu cabelo, mas não vai agir na queda. Tem muita gente que fala, né, que aquele shampoo anti-caspa é bom, que não deixa o cabelo cair, blá blá blá, então isso aí só é mito, né? O anti-caspa é importante para quem tem caspa e para quem tem oleosidade excessiva. Aquilo que eu te falei, quando a pessoa tem muita oleosidade no couro cabeludo, aquele cabeludo oleoso demais, isso faz afinar cabelo e faz cair cabelo. Então, você diminuindo essa oleosidade, você ajuda no tratamento. Eu sempre indico, principalmente pacientes homens com alopecia androgenética, eles têm essa característica de um cabelo muito oleoso. Então, sempre vai junto um shampoo anti-caspa para ajudar nesse sentido. Tá, você acha que esses produtos vendidos na internet, eles realmente são só comercial? Muita coisa é balela. Primeiro, gente, que não vem escrito a percentual de nada, né? Então, você compra, tipo assim, minoxidil. Tá, quantos por cento? Como é que usa? O que vem além do minoxidil ali? Então, assim, é muito perigoso estar comprando essas coisas. Às vezes, o teu amigo comprou, deu certo, aí você vai e compra. Nem sempre vai dar certo em você. Então, é melhor procurar um profissional que entenda e te indique o melhor tratamento. Tá vendo, gente? Nada de ficar comprando shampoozinho aí na internet, que hoje em dia tem tanta coisa, né? Tem. Hoje você abre a internet, você fica assim, maravilhado, que tem tanta coisa, e a pessoa vai, se ilude ali, né? E gasta dinheiro e não dá em nada, né? Quais hábitos ajudam manter o cabelo mais saudável, mais legal? Principalmente pra mulherada, né? Que a mulherada é mais vaidosa, né? Nesse sentido do cabelo. O principal é lavar, tá? E uma outra característica muito importante que eu falo, assim, é que toda mulher, quando começa a cair o cabelo, não quer lavar. Porque na hora que vai lavar, o cabelo cai, gente. É normal. Porque ele se desprende. O nosso cabelo, quando ele tá molhado, ele fica mais sensível, fica mais delicado. Então, você só de puxar na hora da lavagem, ele se desprende. Mas é um cabelo que iria cair. Ele iria cair durante o dia. Só que na hora que você lava, ele cai mais. Então, as pessoas já param de lavar e isso é pior. Piora a queda, entendeu? Então, o principal, lavar de maneira regular. Pelo menos de 3 vezes na semana. Outra coisa importante, evitar o sol no couro cabeludo. O sol desgasta o nosso couro cabeludo, ele enfraquece o nosso cabelo, não só quebra o cabelo, como dá problema no couro cabeludo. Tá comprovado o fator do sol no envelhecimento, a gente pega muito sol aqui. Então, o paciente que está com uma calvície ou começando uma calvície tem que se proteger. Tem que usar boné e hoje em dia existem protetores solares pro cabelo. Pro cabelo? Já existe. Né, eu até indico também. Então, existe protetor solar para o cabelo, mas se você não quiser, o próprio protetor solar comum dá para usar. Só é meio chato
a cosmética. Mas tem protetor solar em spray, dá pra você usar, que fica tranquilo, né? Não fica tão melecado o seu cabelo, sua cabeça. Mas calvo, principalmente, tem que usar. A mulherada é isso, evitar o uso de muita química. Por exemplo, eu sempre digo para minhas pacientes, eu sou super a favor de tudo que for de beleza, gente. Então, assim, eu tenho super, assim, esse jeito de entender meu paciente. A paciente não quer ser cacheada, tudo bem, não vamos ser cacheada, mas intervala mais. Se você fazia a cada 3 meses, começa a fazer a cada 6, para dar tempo pro teu cabelo realmente se recuperar até uma nova progressiva, né, exato. Se você fazia muita mecha, dá um tempo maior, tenta espaçar mais. Então, é isso que eu acho que tem que ter esse cuidado. Basicamente, fazendo isso, e quando tiver uma queda, procurar logo um profissional, não ficar, né, protelando para não perder mais cabelo. E quais os maiores erros das mulheres em relação a esse cuidado todo, que faz com que perca cabelo, enfim? É como eu falei, o principal é não lavar, que a maioria quer ficar uma semana sem lavar, isso é terrível. E o uso de química muito repetida, né? Fazer várias vezes por ano a química, não dá tempo. E o uso de muito calor, chapinha, muito secador, isso também faz mal pro cabelo em si, né? Pra fibra do cabelo. Não só as tinturas, né, esses procedimentos, né, que agridem muito, né, o cabelo, o couro cabeludo também, né, mas principalmente essa parte aí, né. A tintura em si, eu sempre falo que não tem problema. Você jogar um pigmento no cabelo não tem tanto problema. O problema é descolorir ou então alisar. Esses são os piores. Você tá um cabelo branco, até botar uma tinta, não vai ser problema nenhum. Agora, você descolorir, você danifica o cabelo de maneira irreversível. Hoje, na sua clínica, quais são os tratamentos que você indica, que você faz lá, que pode ajudar aí quem tem esse problema de calvície, queda de cabelo, que tem vontade de fazer implantes? Quais são os... A gente tem todos os tratamentos que tem em grandes centros, a gente tem. A gente tem o PRP, a gente tem o tratamento de células-tronco, a low LED terapia, o MP, que é o microagulhamento, a aplicação de laser, como o laser de Lavian, que é um laser de Túlio, laser de CO2, todos os tratamentos, todos, não tem... Tudo com diagnóstico anterior, né? A gente precisa dar o diagnóstico, porque o tratamento, ele só vai ser efetivo se você der o diagnóstico correto. Então, a maior importância é isso, é examinar e dizer, você está com isso, a gente vai tratar dessa forma. Porque tratamento a gente tem todos, agora o diagnóstico é que é o principal. Que é o principal, porque as pessoas acabam se equivocando e já podem procurar, de repente, o profissional já... que nem todo mundo tem essa característica de realmente de profissionalismo, né? Como você, do cliente chegar, procurar, fazer essa avaliação para chegar a ter um diagnóstico, né? Para fazer esse tratamento, né? Tem gente que chega falando assim, eu quero fazer um MP. Eu digo, não, mas por quê? Vamos saber o porquê. Quem foi que falou que você precisa? Por que você precisa? Então, a gente tem que examinar, né? Não dá para só ir lá e furar a cabeça do paciente. Por quê? Vai tratar o quê? O que você está procurando, entendeu? Então, tem todo esse olhar. Aí, a gente indica melhores tratamentos orais, pede os exames que for necessário. Não é só a aplicação na clínica, entendeu? Porque tem muita gente que quer saber de ganhar dinheiro, né? Tem muitos profissionais que querem ganhar dinheiro, não tem essa preocupação de realmente orientar, né, as pessoas que vão, porque aí se trata de autoestima, né? Tem muita gente que tem seus problemas que às vezes pela questão, né, até mesmo de aparência, que é importante. Sim. Que hoje em dia as pessoas elas vivem muito essa questão da aparência, né? Sim, com certeza. E muitas também trabalham com a sua aparência. Então, eu creio que a partir do momento que eles procuram um profissional é justamente para ter esse resultado positivo, e é muito bom quando se tem alguém realmente como você que tem essa forma de chegar com carinho, né? E mostrar realmente aonde é o problema, onde é que pode ser resolvido para ter um resultado positivo. Parabéns. Não, é maravilhoso ver quando o paciente volta, que a gente faz a foto, né? Como eles melhoram quando eles veem a quantidade de cabelo que a gente conseguiu melhorar, que a gente conseguiu recolocar. Então, assim, é um prazer que não tem igual. Você vê a melhora e muda, o paciente muda, né? A autoestima é muito importante, gente. Não dá pra brincar. Eu digo, olha, se cuidem porque a autoestima é tudo. Claro que eu sempre coloco a saúde em primeiro lugar. Então, eu sempre me preocupo como tá o paciente, o geral do paciente. Teve paciente meu que parou de fumar.
eu consegui fazer isso. O paciente meu começou a emagrecer e foi pra academia, porque tudo isso eu olho. Tá acima do peso, vamos emagrecer. Se a glicose tá alta, vamos baixar. Não é só colocar o cabelo, é a saúde do todo. Então, se você tá preocupado com a sua estética, vamos cuidar do corpo todo, né? Vamos cuidar, não adianta eu colocar cabelo. E você está com a diabetes toda alterada, eu nem faço, né? Um transplante num paciente diabético descompensado. Ou dislipidêmico, ou hipertenso, ou qualquer outra doença. Então, a gente cuida de tudo. E a estética é muito... Eu tenho um paciente que falou assim pra mim, ele me procurou por causa do cabelo, há muitos anos atrás, a gente começou a melhorar e ele era super, não queria fazer nenhum tratamento estético. Aí eu comecei a convencer ele, fiz um laser, fiz uma aplicação ali, uma aplicação aqui, e ele foi melhorando. Aí ele veio um dia e contou assim para mim, doutora, a senhora mudou minha vida. Eu não ia nem em médico. Eu não me preocupava em me cuidar, nada. Hoje em dia ele faz todos os exames dele, ele vai no médico, ele vai comigo a cada 6 meses, direitinho, se cuida. E aí ele falou assim, todo mundo que me vê acha que eu tô mais novo do que antes. Eu digo que eu não faço nada, eu digo, continua assim, tá ótimo. Então assim, você vê que a pessoa acaba se cuidando mais pela estética. E tudo começou porque ele começou a ficar calvo. Ele nunca tinha ido se preocupado com estética. Homens, geralmente, né? Os mais antigos principalmente, não se preocupam muito com ruga, essas coisas. A vaidade do homem é mais o cabelo e a barba. Sim. É muito hoje em dia, né? A barba tá muito mais hoje em dia. Então ele começou a me procurar pelo cabelo, já foi cuidando de outra coisa, e foi melhorando tudo, a saúde. Ele falou, melhorei no trabalho, melhorei nas relações pessoais. Isso é muito legal. Assim, já teve, assim, qual o momento, assim, mais marcante que você teve, assim, na tua clínica em relação a esse retorno de pacientes? Teve algum que marcou muito? Esse foi um que eu citei agora, que me marcou muito, porque ele era um paciente muito... Ele não queria nada, ele só queria melhorar o cabelo, e depois ele foi, aos poucos, eu fui ganhando a confiança dele e fazendo procedimentos bem assertivos, e ele é super agradecido, e isso me deixa muito agradecida. Um outro que marcou muito foi o André, porque era um sonho dele realizar, e ele não tinha conseguido ainda. Quando ele soube o que eu estava fazendo, ele foi o primeiro paciente aqui de Macapá. Foi mesmo? Foi. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele se transformou muito. Então, assim, todos eu tenho um carinho muito grande, mas vamos dizer assim que esses dois me marcaram muito porque foram bem, assim, diferentes, né? Diferenciados. Sim. Ele, porque, na verdade, como foi o primeiro, né? Como você falou, e o dele ficou fantástico. Eu nunca imaginei. Pra mim, tinha sido uma prótese que ele tinha colocado. Mas aí, eu vi a foto. A secretária me mandou, né? Que inclusive nós íamos colocar aqui alguns trabalhos da doutora, mas como o seu Pedro esqueceu o telefone dele, aí não vamos colocar. Mas seria interessante. Mas a gente vai marcar um outro momento pra gente mostrar. E eu achei fantástico o trabalho. Maravilhoso. Eu disse, meu Deus do céu. Nossa. E ficou... É impressionante. Natural, né? Porque existe, assim, questão de genética, porque tem pessoas que ficam com o cabelo bem cheio e outros não. Depende do tipo de cabelo, da técnica feita, né? E do tratamento no pós. Depende de tudo isso. Então, depende, se o cabelo teu for muito fininho e você não tratar direito, não vai ficar bom. E da técnica feita, né? Tu estava até falando sobre a técnica antiga. Sim. Antigamente se tirava um pedaço inteiro do couro cabeludo. Meu Deus. Se fazia pequenos cortes para retirar folículo por folículo e se implantava. Era uma coisa muito grosseira. Era aquele famoso cabelo de boneca velha. Sim. Que você tem aqueles cabelos bem separadinhos. Coisa de açougueiro mesmo. É porque era o que tinha. Sim. Aí depois começou a técnica FUI, que é até que a gente faz, que é a técnica fio a fio. Só que os produtos, né, os aparelhos eram muito grosseiros ainda. Então os punches de retirada eram muito grandes e continuava dando esse aspecto de cabelo de boneca velha. E hoje em dia, graças a Deus, os punches são os menores possíveis. O tamanho do bisturi que faz as incisões é o menor possível, com ponta de diamante, com um monte de coisa que foi auxiliando nessa melhora da técnica e na melhora da entrega do resultado. Então hoje, para quem tem aí essa dúvida, como muitos amigos já chegaram a comentar comigo que tinham esse medo, porque na verdade as técnicas mudaram, né? Hoje em dia é tudo mais moderno, como ela acabou de falar. Então é interessante você fazer essa avaliação aí para quem tem
quer resolver aí a sua vida, tem uns amigos aí que eu tenho certeza que vão lá com a doutora. E eu digo, gente, não demorem. Tempo é cabelo, cabelo é tempo, não demorem, porque cada mês que passa, ano que passa, é mais folículo que morre e vai deixando o aspecto mais difícil pro pós e pro tratamento. E o resultado também, eu sempre falo, fica menos natural. Quando você faz logo no começo, um transplante, exemplo, fica tão natural, tão bonito, porque você ainda tá jovem, teus cabelos ainda estão grossos, só vai realçar. Depois você faz depois de algum tempo, dá um bom resultado, mas não é igual. Então, quanto antes fizer, melhor. Quanto antes começar o tratamento, é melhor. Qual é uma idade que... Existe uma idade, assim, para um paciente que queira, tipo assim, tem 60, 70 anos? Não. A gente não tem idade limite para fazer, tá? Claro que tem os problemas de saúde. Vamos dizer que você tenha 70 anos, seja rígido e tem área doadora, pode ser feito. Agora, você com 70 anos, com alguma doença, né, sistêmica ou sem área doadora, não vai ser feito. Então, não é tanto pela idade, é mais pelo estado geral do paciente e área doadora. Nossa, tá aí, olha. Eu tenho um amigo que eu já vou indicar. Que ele disse, eu vou assistir, mas eu creio que pela correria dele, ele não vai assistir. Então, vamos lá. Hoje em dia, a sua clínica, onde é que fica? Conta aí pra gente onde é que fica, dá um endereço aí para quem quiser. Fica aqui no bairro Jesus de Nazaré, até pertinho daqui da Gazeta. Bairro Jesus de Nazaré, na Avenida Princesa Isabel, em frente à Escola Jesus de Nazaré, Avenida Princesa Isabel, 53A. Tá. Além desse tratamento capilar, existe? O que você trabalha lá que você pode oferecer para quem está aí? A gente tem toda a parte de estética, né? Tem toda a parte de estética. Então, tem botox, preenchimento, bioestimulador, laser. Temos a parte do corporal, que tem as fisioterapeutas que fazem. Tem depilação, tem tudo. Tem tudo que uma clínica de estética tem, lá tem. Que legal. A gente se conheceu, eu estava conversando aqui com a doutora, que a gente se conheceu no meu prêmio Personalidade do Ano, Nossas Marcas, Nossa Gente. Foi uma noite assim, muito bonita. Foi o primeiro momento que eu tive a oportunidade de conhecê-la. Estava muito bonita, muito elegante. Falando em elegância, quem é que veste? Existe assim uma equipe ou não? Você não tem um bom gosto? Era o Raul, que era o meu estilista. Né? Hoje em dia fiquei eu mesmo. Querido que se foi. Né? O Diego, que é o marido dele, né? Que era sim. Ele me ajuda muito. Quando eu tenho algum evento especial, é ele que me arruma, é ele que me produz. Ele é maravilhoso, né? O trabalho dele é fantástico. Você estava lindíssima na festa. Inclusive, eu vou até marcar para eu trazer aqui o Diego para a gente fazer um bate-papo legal, que ele tem uma história de vida muito bonita, né? Os concursos de Miss. É bem legal. Seu Pedro, como estamos de tempo? Muito. Aí, então vamos fazer nosso ping-pong, tudo ligado aqui, é a primeira palavra que vier. Tá Bom, vamos lá. É um mito que precisa acabar em relação ao cabelo. Lavagem. O tratamento que mais evolui nos últimos anos. Tratamento? Tratamento? Terapia regenerativa. Erro mais comum dos pacientes. Não lavar. Um conselho para quem está sofrendo com queda de cabelo. Procure um profissional o mais rápido possível. O futuro dos tratamentos capilares. Peptídeos e terapia regenerativa. Que é isso daí que o povo tá esperando, né? Tem um povo que já tá tomando aí, mas... calma, gente, calma. O capilar que vai ser a grande história. Você acha que ele vai revolucionar mesmo? Não, revolucionar não, ele vai ser mais uma arma. Revolucionar não. Ainda não. Tem uma proteína aí saindo, a GPH11, acho que é esse nome, que promete a reversão da calvície, mas ainda foi estudada apenas em camundongos. Calma, agora que vai começar a ser estudado em homens. Vamos ver o que vai dar. Onde o público pode acompanhar seus trabalhos? Eu tenho meu Instagram pessoal. Mande aí. É doutora DRA.Daniele com 2 L's, Bezerra com S. É um Bezerra diferente, né, doutora? Meu pai fez isso. Olha só, e todo mundo... E foi engraçado. Quando eu postei, né, o nosso banner de divulgação, aí a Charles tem certeza que é com S, né? Com Z. Foram muitas pessoas. E os amigos preocupados. Charles, tu erraste. Não errei, é com S, é o Bezerra com S. É isso mesmo. Qual a mensagem que você deixa para os teus clientes, para quem quer te procurar, para quem tem vontade de mudar, que quer ter uma nova vida com os cabelos novos? Primeiro, gente, não tenham medo.
Não dói, não tenham medo. E é acessível. E nós já temos aqui no Amapá, não precisa mais ir para fora. É importante isso, porque aqui você tem todo um acompanhamento, todo um cuidado. Quem é meu paciente sabe, falta morar lá na clínica, porque vem a cada 2 dias, 3 dias, 7 dias e não para. Então, isso que é importante. Então, primeiro procurar logo um profissional, não perder muito tempo e confiar que aqui a gente já tem tudo que lá fora tem nesse ponto de capilar, a gente já tem tudo igual. Que bom, né? Porque tem muita gente que acha... E também tem essa questão do preconceito, né, Nani? Das pessoas acharem que só o que é de fora é o que é melhor, só o que é de fora é que presta, e aqui as pessoas nunca valorizam. Isso é uma questão muito cultural nossa do norte, né? Não só aqui em Belém também a gente passa por isso, né? No Pará, Macapá. Mas a questão que está mudando, né? É porque, na verdade, antigamente não existiam profissionais mesmo. É uma terra mais distante, nem todo mundo quer vir para cá, né? Essa é a verdade. Então, a gente que é da terra foi lá para fora, se especializou e trouxe para cá. Então, tem muita gente boa aqui. Sim, muita gente que foi para fora e veio para cá. Exatamente. Eu tive uma experiência, Dani, que aproveitando o momento... eu tenho uma amiga que ela é esposa de um deputado e ela foi casar. E ela foi para São Paulo, pegou um estilista lá, o cara desenhou o vestido dela. E aí o manequim toda tortinha, aquela coisa linda, né? Só que ela baixinha, menina, quando chegou esse vestido, ela entrou em desespero. Um desespero total. E a irmã dela já tinha feito alguns trabalhos, né? E a irmã dela me ligou, Charles, era numa quinta-feira. Não, era numa quarta-feira que ela me ligou, o casamento era na sexta. E quando eu cheguei na casa dela, o vestido, se fosse com uma moça mais alta, o estilo modelo, mais manequim, ficaria perfeito, porque era com cauda, aquela cauda de sereia, enfim. Menina, aí era porque era o fulano de São Paulo. Aí eu disse, olha, eu não remendo roupa. É mais fácil a gente fazer um vestido do que eu ter que desmanchar isso para montar. Sério, vamos fazer. E dentro de 2 dias eu fiz o vestido de noiva. Ficou mais bonito que o tal estilista famosão, que é de São Paulo, olha, gente, não é o povo daqui, não. É um outro estilista aí, porque o povo adora, né, as confusões. Sim. Não é Rui dos Anjos, não. Não, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Inclusive. As pessoas podem achar, né? Não foi ele, não. Foi um outro. Isso faz muitos anos. E eu tive que fazer o vestido em 2 dias. E ficou mais bonito, né? E eu falei pra ela, sabe que é isso que vocês não valorizam. Aqui tem muita gente boa em Macapá. Tem sim. Né? Em vários segmentos. Então as pessoas procuram fora porque querem. Mas aqui tem muita gente boa, como você, que hoje faz um trabalho perfeito. Que eu digo perfeito porque eu vi a foto, que eu fiquei impressionado, que eu tô até agora. Porque é um trabalho fantástico. Pena que não dá pra gente mostrar. Ficou. Tá lá no meu Instagram. Vão lá. No e olha, perguntam muito pra mim de antes e depois. Eu quero esclarecer uma coisa. Nem todo paciente deixa, tá? Então, quando eu não posto muita coisa, é porque muitos não deixam eu postar. E eu respeito, até porque a gente tem um código de ética, não podemos. Então, o homem não gosta muito de aparecer. Então, a maioria não deixa postar. Mas quando deixa, eu posto. O André foi um que deixou e me ajudou muito. Que é interessante. Por exemplo, eu fiz um trabalho há muitos anos quando o Dr. Brito, maravilhoso também, ele começou a fazer esse tipo de trabalho de nariz. Sim, da cirurgia, rinoplastia. E ele disse, Charles, bora fazer isso. Vamos. Tu tá autorizado? Não, tá autorizado sim. Porque é uma forma de divulgar o trabalho, né, de uma parceria, que eu acho que tem que ser legal para os dois lados, né? E foi um dos trabalhos assim, mais legais assim, que foi feito, que inclusive eu acho muito bonito. Não sei se você acha. Eu acho perfeito. Eu tava olhando para ver se eu via a cicatriz, não dá para ver. Tá muito bom. O Brito é perfeito. E olha que era naquelas técnicas antigas, que faz muitos anos, faz o quê? Mais de 20 anos. Muito bom. Então é um trabalho fantástico. Inclusive um grande abraço aí pro Dr. Brito, maravilhoso. Então a gente fica aqui, eu quero suas considerações finais pra gente finalizar nosso podcast, foi maravilhoso, adorei. Que bom, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiserem deixar ou quiserem me chamar no direct lá do meu Instagram também, eu respondo tudo rapidinho, então pode tirar. Só não perguntem preço, a gente não dá preço pelo Instagram, mas a minha equipe está pronta para responder e é isso aí. Quero agradecer muito, né, o convite e quando quiser, estamos aqui. Perfeito, eu que agradeço a sua disponibilidade, foi
um assunto muito importante que no decorrer da semana, né, que eu fiz o post, muita gente, Charles, eu quero saber como é que vai ser, faz pergunta tal. Então nós tiramos todas as dúvidas, e você aí que quer ficar bonito ou bonita, vá lá no Instagram da doutora, vá na clínica dela, faça essa avaliação que é muito importante. Não vá atrás, que não existe milagre de shampoozinho, de produtos na internet. Então vá lá que você não vai se arrepender. Tá bom? E a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira aqui. Vamos estar falando sobre a história de uma ex-miss que hoje em dia faz um trabalho fantástico para a obra do Senhor, que é a N Modesto. A gente vai fazer esse bate-papo, vai ser um bate-papo bem gostoso. Não sei o horário que você vai nos assistir, mas dê o seu like aí, curte a gente, segue a gente no Instagram, tá? Charles Pantoja Pantoja, e no YouTube, Grupo Gazeta de Comunicação. A gente tem encontro marcado na próxima quarta. Fique com Deus, Ele vai querer que a gente esteja aqui de volta. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.